Nós vamos continuar a exposição na carta de Paulo aos Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que residiam em Roma, uma igreja que não foi fundada por ele. Nós não sabemos quem fundou essa igreja, a igreja da capital do império, e o apóstolo Paulo, ele tinha a intenção de visitar aquela igreja, conhecer aquela igreja, passar um tempo com eles, receber também apoio daquela igreja para pregar o evangelho na Espanha, que era nos confins do mundo conhecido, era a fronteira, a última fronteira do mundo antigo, né, na Espanha. Ele tinha intenção de contar com o apoio dessa igreja. Ele escreve essa carta falando do evangelho que ele pregava, porque tinha pessoas que, muitos boatos, muitas mentiras, fake news, não é isso, sobre o apóstolo Paulo. Então ele escreve a carta para corrigir algumas coisas e para falar do evangelho. O tema da carta, numa palavra, se a gente pudesse, numa palavra só, seria evangelho. Fala do evangelho, o tempo todo. Então ele começa a falar, no capítulo 1, que os gentios são pecadores. Capítulo 1, aqueles que os não-judeus eram pecadores. E ele falou também que os judeus, embora tivessem a lei, a história, toda a história judaica, o relacionamento com Deus no Antigo Testamento, as promessas, a aliança com Deus, mas eles também eram pecadores. Embora religiosos, também eram pecadores. Não estavam salvos porque eram judeus, porque era o povo escolhido por Deus, simplesmente por isso. Ele diz, vocês também pecam. Depois ele vai dizer que os moralistas, tanto judeus quanto gentios, também pecavam. Ele encerra dizendo que todos pecaram. E é uma notícia triste essa, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e merecem a morte. Mas ele vai dar uma grande notícia, que é o evangelho, que pecadores, Deus justifica pecadores. Deus justo declara pecadores justos, justificados. Como? Através do seu próprio Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores. E agora, Paulo ensina que os pecados daqueles que confiam em Jesus são colocados na conta de Jesus, e a vida reta, a vida santa, a vida justa de Jesus, ela é transferida para a conta dos pecadores. Então existe essa troca. Ele vai explicar, é a doutrina da justificação, que nós tratamos tanto aqui, sobre essa doutrina maravilhosa da justificação. Uma declaração de um juiz a favor daqueles que confiam em Jesus pela fé. Sabe o que é isso? Um julgamento antecipado. Olha que coisa boa. Nós não passaremos, haverá existe o grande dia do juízo, o juízo final. Aqueles que confiam em Jesus, pela fé que confiam, não entrarão em condenação. Já foram declarados justos. A declaração foi dada nada mais, nada menos do que o justo juiz, porque Jesus satisfez a justiça de Deus, aplacou a ira de Deus. Jesus derramou o seu sangue e ele levou os nossos pecados. E ele ressuscitou. E agora foi elevado aos céus pelo próprio Pai. Mas aí, essa declaração, essa graça maravilhosa, soou mal aos ouvidos, e talvez até nos dias de hoje possa soar mal aos ouvidos, Viviane. Porque a pessoa pode pensar o seguinte: pastor, olha que notícia que o senhor me deu, que eu já estou salvo, que o juiz já bateu o martelo da minha salvação, eu não sou condenado mais, então eu posso pecar, eu posso viver no pecado. Conforme a minha natureza de Adão, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou viver no pecado, porque já estou salvo. Aí o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 6,
para responder isso. Todo o capítulo 6, ele vai responder isso, essa questão, né? Versículo 1, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se nós somos salvos pela graça, então eu vou continuar pecando, porque Deus é gracioso, no final ele vai perdoar todo mundo. Eu vou continuar pecando? De maneira nenhuma. É uma palavra veemente. No grego, ele está dizendo, há uma ênfase, de jeito nenhum. Isso não tem cabimento. Lá no versículo 15, que é onde nós estaremos, Paulo, esse capítulo é dividido em duas partes. No capítulo 15, olha o que ele está dizendo. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Mais uma vez, é a mesma coisa. É uma palavra enfática. Então, nesse capítulo 6, ele nos ensina como viver sem o domínio do pecado. Ele vai dizer, vocês já não, o pecado não tem domínio mais sobre vocês. Tem por que agora vocês viverem pecando? Por quê? Versículo 2, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Diz que nós já morremos para o pecado. E a pergunta é, quando morremos para o pecado? Na morte de Cristo. Adão não nos representou e nós nos tornamos pecadores? Nosso representante federal. Ele nos representou e nós nos tornamos pecadores. Somos pecadores. Há o pecado original em Adão. Mas agora, quando morremos para o pecado? Com a morte de Jesus. Ele morreu e ele ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Ele levou os nossos pecados. Então, ali nós fomos livres do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Conforme foi o nosso tema, em 2 domingos, o pecado ele é residente, mas não é presidente. Ele não deve ser presidente. Nós precisamos saber disso. Que Deus deu recursos para todos nós para vencermos o pecado. O pecado ele é um acidente na vida do crente. Por isso que João diz, se alguém pecar, ele diz, 1 de João, quando você vai ler, se alguém pecar, nós temos um advogado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então o pecado é algo acidental, não é algo normal na vida do crente. Uma decisão do crente é, não, eu vou pecar, porque Deus perdoa. Olha só, Paulo diz, cuidado com isso. Cuidado com isso. No final Deus vai perdoar todo mundo. Olha só, muito cuidado com isso. Porque não é isso que Deus ensina na sua palavra. Não conte com isso. Não conte. Porque Deus é fiel naquilo que diz. Não vamos torcer aquilo que Deus diz. Tá certo? Então, o texto de hoje, nós temos, eu quero convidar os irmãos, Romanos capítulo 6, de 15 a 23, eu vou ler para os irmãos, eu espero fechar hoje esse capítulo que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6. Paulo diz assim, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.
Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Querido, nós precisamos do Senhor. Precisamos que, na sua graça maravilhosa, o Senhor nos ajude, abrindo as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor. Ó Deus, queremos honrar o Teu nome com as nossas vidas transformadas. Pedimos, ó Deus, que hoje, graciosamente, o Senhor nos leve a nos tornar mais parecidos com Jesus. Pedimos isso no nome dele mesmo. Amém. Então, nós podemos pensar no capítulo 6, não como uma repetição. Alguém poderia, apanha esse versículo primeiro e o versículo 15 e diz assim, não, é uma repetição. Não é. Então, são duas partes da história. A primeira parte, a ênfase está na nossa união com Cristo. Nós fomos unidos a Cristo. E aí nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Então essa é a primeira parte. A ênfase é no que Deus fez por nós através de Cristo. Essa é a ênfase da primeira parte, até o versículo 14. E agora nessa segunda parte, é o que devemos fazer nós como servos agora. Agora vem a nossa parte. E agora o que devemos fazer? De fato, nós estamos unidos a Cristo como os galhos da videira, então nós estamos unidos a Ele, mas agora vem a questão da nossa responsabilidade. O que devemos fazer? Então, no texto de hoje, Paulo usa uma analogia baseada no mercado de escravos para ilustrar o ponto que ele focaliza. Naquele período, era um período de muitos escravos, havia muita escravidão. Alguém diz que só na cidade de Corinto, 1/3 da população de Corinto era constituída de escravos. Não tinha muitos escravos. E a população de Macaé, segundo o censo de 2018, do IBGE, é de 251.631 habitantes. Nós teríamos, então, aqui em Macaé, 83.877 escravos, se fosse na proporção de Corinto. Então, muitos, não sei quantos do nosso bairro, né, do Novo Cavaleiros, seria mais de 80 mil pessoas. Mas essa era a situação. E como que a pessoa se tornava escravo em Bagé? Então, em primeiro lugar, quando ela era um prisioneiro de guerra. Então, era capturado. O Império Romano, ele era poderosíssimo, entendeu? Muito poderoso. Então, ele conquistava territórios, conquistava povos, e esses povos se tornavam escravos. Eles traziam pessoas, e essas pessoas se tornaram escravas. Então, através da conquista. E também havia muitos escravos voluntários, porque tinha muitos mendigos nas ruas, então não tinha comida, eles não tinha segurança, passavam por muito sacrifício, então eles se ofereciam como escravos de uma pessoa. Então é melhor, se eu tenho um patrão, um senhor, um dono, então eu vou ter comida, eu vou ter roupa, eu vou ter segurança, vou ter uma casa. Então eles faziam isso. E também existiam aquelas pessoas que conseguiam a liberdade, conseguiam até comprar a sua própria liberdade, ou a generosidade do dono, tão bom o seu senhor, que libertava, mas a pessoa dizia o seguinte: não, eu quero continuar escravo, porque eu amo o meu senhor. No Antigo Testamento vai falar sobre isso. Uma pessoa, voluntariamente.
Existia aquele também que se tornava escravo porque não podia pagar uma dívida, por exemplo. Tinha uma dívida, não podia se oferecer como escravo. Então tinha esses dois tipos. Então tinha um escravo, pessoas que eram obrigadas, filhos de escravos, pessoas que nasciam como escravos, e aqueles que voluntariamente se tornavam escravos. Então é isso que Paulo vai usar, essa ilustração, para fazer com que eles entendam esse relacionamento com Cristo e também esse relacionamento com o pecado, essa diferença. Ele vai falar sobre isso. Tá bom? Então, versículo 15, ele começa assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? A gente tem que explicar o que significa estar debaixo da lei, debaixo do domínio da lei. Aqui era o seguinte, ele está dizendo assim, muita gente, eles entendiam que eles só poderiam ser salvos se eles obedecessem à lei. Se eles estivessem debaixo do domínio da lei, eles só poderiam ser salvos se estivessem debaixo do domínio da lei. Para ser salvos, eles precisavam guardar a lei. E a salvação, então, era algo meritório. Era algo meritório. Paulo diz que não tem como. Ninguém será salvo pela obediência à lei, porque ninguém consegue obedecer à lei. A lei, ela dá o diagnóstico da nossa morte espiritual. A lei é o diagnóstico da nossa morte espiritual, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Nós falhamos em cumprir a lei. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo agora do favor imerecido de Deus, então vamos pecar? O apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma. Ele diz, conforme meu cunhado diz, nunca, jamais, em tempo algum. Estar debaixo da lei significa estar vivendo como escravo do pecado, escravo do mundo, dominado pela carne, condenado, caminhando para a perdição eterna. Então, essa é a situação de toda pessoa desde Adão até agora. Não estamos mais debaixo da lei. A lei não salva, mas ela é o caminho natural do salvo. Só Jesus salva. A lei nos enviou a Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Cristo nos enviou de volta à lei para vivermos uma vida de santificação. Viver debaixo da graça. A graça de Deus é aquela maneira gratuita, generosa, ao extremo pela qual Deus perdoa, justifica e aceita pecadores perdidos como eu e você. Deus nos aceita nos méritos de Cristo, sem exigir as obras da lei da parte do pecador. Nenhum pecador consegue por si mesmo satisfazer o menor requerimento de Deus. Então nós dizer, não, agora nós estamos debaixo da graça de Deus, vamos pecar. Paulo diz, de maneira nenhuma. Versículo 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, aí é aquela imagem que eu falei, um escravo voluntário, está se colocando debaixo da servidão de uma outra pessoa, não sabe que quando vocês se oferecem, está dizendo que o pecado, o nosso pecado, quando nós pecamos, é quando nós nos oferecêssemos ao pecado como um senhor. Como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então ele vai fazer a contraposição aqui, é muito interessante isso. O que é pecado? De um lado, o pecado é algo que desagrada a Deus. O pecado é desobediência, porque nós temos pecado e obediência. Desobedecer a Deus, viver desobedecendo a Deus, é viver em pecado. E para onde conduz essa vida? Ele está falando para crentes, conduz à morte. Que morte é essa? Paulo não explica, mas nós sabemos que tem 3 tipos de morte. 3 tipos. Existe a morte física, quando nós sepultamos uma pessoa e nós vamos morrer, é uma consequência do pecado também. Existe a morte espiritual, que é quando nós vivíamos sem Deus no mundo,
Nós não gostávamos de igreja, não gostávamos da Bíblia, não gostávamos da companhia, de reuniões com os nossos irmãos. Tudo isso era ruim, nós não gostávamos de ouvir a pregação, de cantar músicas que exaltam a Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Essa é a morte espiritual. É a segunda consequência do pecado. É a separação do homem, da alma humana de Deus. E a terceira morte é a morte eterna. Quando a pessoa parte desse mundo e ela parte, ela estará separada de Deus para sempre. 3 mortes. Nós não sabemos, mas não é difícil para a gente pensar que Paulo esteja falando das 3 mortes. Um escravo, existe uma exclusividade. O apóstolo Paulo vai falar da exclusividade de um escravo. Ele quando tinha um dono, um senhor, ele obedecia àquele senhor e só a ele obedecia. Aquele senhor, ele tinha direito sobre vida e morte. Então ele era exclusivo dele. Paulo está falando sobre isso. Quem obedece ao pecado não obedece a Deus. E quem obedece a Deus não vai obedecer ao pecado. Vai dizer a mesma coisa. Não é como os nossos dias, né? Nossos dias, uma pessoa tem vários patrões. Eu fiquei pensando em Fabiano Leobaldo aqui, né? Fabiano Leobaldo, ele acorda, de manhã, ele vai para um trabalho e tem um patrão. Às vezes é aqui na igreja, é seu João Batista. Aí ele vem para cá. Aí ele sai daqui correndo, na hora do almoço, já tem uma outra obra, é outro patrão. Entendeu? Aí quando termina o dia, ele ainda vai para fazer um trabalho em alguma outra casa ainda. 6 horas, aí tem outro patrão. Aí chega em casa, toma um banho, e aí aí ele é o patrão. Ele é o patrão. Mas olha só, é assim, igual médica, né? Tem um médico aqui, tem doutor aqui, professor Enio Simões, deve ter dado simultaneamente aula em vários colégios. E tem médico aqui que faz a mesma coisa, trabalha em várias cidades até. Mas naquela época, era algo assim, exclusivo. Então, a tendência do pecado é escravizar o pecador. A primeira vez que uma pessoa mente, possivelmente ela fica horrorizada. A segunda vez, ela fica um pouco abalada. A terceira vez, a mentira parece uma coisa natural e mais fácil. E por fim, ela fala mentiras como fosse verdade. Ela consegue mentir para si própria. Como alguém já disse, o pecado começa com uma teia de aranha e termina como uma camisa de força. O homem é sempre escravo do pecado ou de Deus. A servidão do pecado torna o homem cativo das suas paixões pecaminosas. A servidão a Deus o torna livre. Quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre me torno. Cristo liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas só tem 2 condições. Só tem, para todos nós, ou nós somos escravos do pecado, servimos ao pecado, ou nós somos escravos de Deus, servos de Deus, e nós vamos buscar agradar a Deus. É isso que Paulo coloca. Não tem como, agora que nós somos crentes, e viver agora como servos do pecado, como se não fôssemos. Entendeu? Você olha para um crente, você sabe, não sei se esse cara é crente, não sei se ele é membro da igreja, foi batizado, eu batizei, ele carrega a Bíblia, ele vem à igreja, mas eu não sei, pela vida dele, eu não sei se ele é crente ou não é, Marcelo. Como é que pode isso? Paulo está dizendo isso não é, olha só, isso não existe. Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, hein, Maurão? Ninguém. Ou vai agradar a um e desprezar o outro, ou vai fazer a mesma coisa, ou vice-versa, ok? Então ninguém pode, estou servindo a Deus, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu sou servo de Cristo, Jesus morreu por mim, eu entreguei minha vida a Cristo, mas agora flertando com o pecado, sabe que está errado, tem pecado de estimação, crente, Paulo está falando, isso não existe. Quem é servo do pecado não pode ser servo de Cristo. E quem é servo de Cristo não pode servir ao pecado.
Se você se oferece voluntariamente a Deus como seu escravo, você não terá tempo e nem condição de servir a outro patrão, que é o pecado. Submisso a Deus, você receberá o poder para viver uma vida reta e também receberá a vida eterna. Versículo 17, Paulo diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido, olha o passado, tenham sido escravos do pecado, isso fez parte do passado de vocês, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês passaram a obedecer o Evangelho. Agora você se converteu, você é crente, e você diz: agora eu não tenho lei. Não, existe uma lei, nós vamos obedecer o Evangelho. Vamos obedecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Paulo vai falar isso. Agora, nós temos uma vida de obediência, sim. Nós não podemos ter uma vida autônoma. Eu faço o que quero, agora eu sou crente, eu sou livre, agora eu faço o que quero. Não, o apóstolo Paulo diz: não, existe uma obediência que deve ser exercida de coração à forma, ao tipo de ensino que lhes foi transmitida, que é o Evangelho. Agora nós obedecemos o Evangelho de Jesus. Agora estou livre, posso fazer o que quiser. Não. Posso andar com minhas próprias pernas? Não. Vocês foram libertados do pecado e tornaram escravos da justiça. Agora, vocês foram libertos do pecado, agora são escravos da justiça. A justiça é a retidão, é andar em conformidade com os padrões de comportamento estabelecidos por Deus, uma vida centrada em Deus, renunciando aos padrões do mundo. Agora é uma vida diferente, isso é uma vida reta. Nós não somos do mundo. Nosso padrão não é o mundo. Nosso padrão é o Evangelho. Então, pela conversão, saímos de um reino para o outro, de um senhor para o outro, de um estilo de vida para o outro. Vivíamos no reino das trevas, agora estamos no reino da luz. Éramos escravos do diabo, agora somos servos de Cristo. Vivíamos entregues às paixões e iniquidades, agora nos dedicamos à prática da justiça. Ser livre do pecado não significa que os crentes podem viver de qualquer maneira, ou da sua própria maneira, sem quaisquer obrigações. Nós temos sim obrigações. Devemos seguir a justiça, devemos seguir os padrões de Cristo, a vontade de Deus, o Evangelho. É depois disso, quando nós nos tornamos servos de Cristo, é que passamos então a obedecer de coração. No versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ele introduz agora uma seção muito importante que ele diz: falo isso agora que ele vai dizer em termos humanos por causa das limitações humanas. O que eu vou dizer para vocês, eu vou falar. Então Paulo vai dizer o seguinte: por causa das dificuldades para vocês entenderem, eu vou usar uma terminologia bem popular. Eu vou falar em termos humanos, bem popular, para vocês poderem me entender. Ele diz: assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então ele vai dizer: ofereçam. Versículo 13 diz assim: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de justiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Versículo 16, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos. Então, tem a questão um verbo que se repete aqui, é o mesmo verbo, é o verbo oferecer. E qual o significado desse verbo no grego, no original? Oferecer significa colocar-se diante de alguém, ao alcance da mão daquela pessoa e ficar à inteira disposição dela. É o mesmo que dizer, se você está agora ao alcance das mãos de Deus,
aqui estou, toma-me, usa-me conforme a sua vontade. Então nós devemos nos oferecer a Deus e não ao pecado. Quando você se oferece ao pecado, você está ao alcance da mão do pecado e está dizendo assim, a minha vida é sua, faça o que você quiser. Me instrua, diga o que eu tenho que fazer. Ele vai ser o seu Senhor. Mas quando você se oferece a Deus, você está dizendo assim, você está ao alcance dele, Senhor, o que importa é a sua vontade na minha vida e não a minha própria. Então Paulo diz assim, ofereçam-se integralmente a Deus, ofereçam todo o seu ser. É uma inteira dedicação, uma dedicação total a Deus. Ele diz os seus corpos. E ele, na verdade, está dizendo o seguinte, são todos os membros do seu corpo, mas também a sua mente, as suas faculdades mentais, as suas motivações, os seus pensamentos, os seus dons, os seus talentos, os seus bens. Ofereçam tudo a Deus, se ofereçam totalmente a Ele. E a pergunta eu quero terminar esse tempo respondendo o seguinte, como podemos nos oferecer a Deus? Pastor, você pode se tornar mais claro? Como que eu posso me oferecer a Deus? Então vamos lá. Em primeiro lugar, ofereça-se a Deus da mesma forma que você se oferecia ao pecado antes da sua conversão. Como era a sua vida antes da sua conversão? Eu sei que é a vida de muitos aqui. Como era a sua vida? Então tem gente aqui que perdia a noite de sono, era balada, era final de semana, regada muita bebida, muita coisa que entendeu? Não tinha limite. Dinheiro, gastando dinheiro, gastava muito dinheiro, com amigos, enfim, era uma vida totalmente sem freio, não é isso? Muitos de nós. Então qual é o conselho de Paulo? Ofereçam-se a Deus da mesma forma como antes você obedecia o pecado. Olha o versículo 19 de novo. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Não podemos ser menos consagrados a Deus do que um ímpio é dedicado ao pecado. O mundo investe na promoção de suas causas. O pecador vira à noite para satisfazer suas paixões, dedica sua vida e seu tempo, seu dinheiro para agradar o seu Senhor, que é o pecado. Depois de convertidos, libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor? Será que fomos mais dedicados ao diabo no passado do que somos dedicados a Deus hoje? Então você vai pensar o seguinte, em que medida eu vou servir a Deus? Então pense no seu passado, como você servia quando você era do mundo, como que você servia ao diabo? E você vai ter agora assim, é assim que eu vou servir a Deus, com muita dedicação. Eu perdi a noite, eu investia dinheiro, a minha vida, eu gastava a minha vida, enfim, eu vivia para o meu prazer, eu me entregava mesmo a todo. Então olha só, aí então, como que eu posso servir a Deus? Faça isso, você vai servir a Deus assim. É o primeiro conselho de Paulo. Segundo lugar, ofereçam-se a Deus sabendo que vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Está no versículo 20. Olha aí. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Então se ofereçam a Deus. Ninguém é livre no sentido de ser absolutamente independente. Ninguém é o seu próprio patrão. Cada um tem um senhor. Esse senhor ou é o pecado ou é Deus. Então, ofereçam a Deus, sabendo que vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Seja exclusivo de Deus. Você é crente, você é cristão, seja exclusivo para Deus. Seja um servo exclusivo para Deus e não para o pecado. Terceiro lugar. Ofereçam-se a Deus sem esquecer os resultados que vocês escolheram na antiga maneira de vocês viver. Olha o versículo 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
Então, olha só, aí eu vou dizer aqui, muitos de nós aqui, né? Quando a gente lembra da nossa vida sem Deus, e tem coisas que a gente não conta, tem coisas que você não tem coragem de contar para ninguém, porque você tem vergonha de tanta coisa que você fez. Entendeu? Você tem vergonha, você não conta, você não tem alegria. Vem aqui na frente, vai contar a sua vida. Você pode contar uma coisa ou outra, mas tem coisas que você tem vergonha. Você tem vergonha até de pensar nisso quando você está sozinho. E você pensa assim, como que eu fui capaz de fazer aquilo? É possível que tenha coisas que você nunca contou para sua esposa. Tem coisas que você nunca terá coragem de contar para os seus filhos. Tem coisas que e você dá graças a Deus porque pessoas lá atrás se esqueceram. Daquele dia, daquele momento, as pessoas se esqueceram. E você fica com calafrio só em pensar que alguém lembra disso ainda. Então é isso que Paulo está falando. É exatamente sobre isso. Ofereçam-se a Deus sem esquecer os resultados que vocês escolheram na antiga maneira de viver. Dizer o seguinte, olha só, não valeu a pena. O fruto do meu pecado foi muito amargo. Mas que coisa boa, que você deve saber, é que Jesus perdoou você. Pela graça. Não tem aquela vergonha que você tem, que eu também tenho? Fui perdoada. Na cruz, aquele pecado seu, Jesus levou todos os seus pecados, inclusive aquele que você tem vergonha. Na cruz você foi perdoado, você está livre do pecado. E quando você lembrar disso, você vai lembrar assim, dizer o seguinte, eu não quero pecar, porque o fruto do meu pecado foi tão amargo que eu não quero repetir isso na minha vida. Eu não quero repetir isso, ok? Então você vai lembrar, foi tão amargo que eu não quero viver no pecado mais. Eu não quero repetir, eu não quero flertar, eu não quero chegar aqui na beira do abismo. Cuidado, pastor, não quero chegar, eu quero ficar afastado. Causou dores, me traz vergonha até hoje. Então eu não vou facilitar com isso. Será que existe alguém aqui que tem orgulho das coisas reprováveis que fez no passado? Será que existe um crente que deseja voltar ao que era antes de ser de Jesus? Olha que contraste maravilhoso. Anteriormente, pastor Ackley, nós vivíamos pecando contra Deus. Agora, obedecendo a Deus. Anteriormente, escravos do pecado. Agora, servos de Deus e livres. Anteriormente, havia maldade. O pecado nosso era maldade. Agora, santidade. Anteriormente, vergonha. Agora, paz, consciência limpa, cabeça erguida. Porque nós fomos perdoados por Jesus. Anteriormente, morte espiritual, certeza de morte eterna, mas agora vida sim e vida eterna. Que coisa. Nós não queremos voltar ao passado. Não quero voltar. Aí eu pedi permissão ao Jorginho para contar uma história minha e dele. Mas eu pedi a ele, eu acho que seria bom para vocês, mas eu queria que vocês vissem o quanto o Jorginho é um homem crente. Jorginho, ele se converteu, ele tinha um problema com bebida, com alcoolismo. Tinha outros aqui que tinham problema com bebida, com alcoolismo, né? Jairzinho, Adiel, tem uma turminha aí. Gostava de um tira-gosto, comia um gato, matava gato do vizinho, comia, Edilson, a turma toda, né? Isso não é bonito, é vergonha, eles falam isso com vergonha, né? Então Jorginho tinha problema com alcoolismo, uma vida muito difícil, chegava em casa bêbado. A Gilene, triste, fez Gilene chorar muitas vezes, muita tristeza. A casa dele tirava o dinheiro da casa, né? Da casa para gastar com bebida. Era assim, hein, Zé Ramos? A vida do Jorginho era muito triste. Até que Jorginho foi alcançado pela graça. E ele entregou a vida a Cristo e se converteu mesmo. E abandonou o pecado. E aí, depois, ele agora livre, né, do pecado, livre, graças a Deus, do pecado. Um belo dia, o Jorginho foi trabalhar numa casa. Com um pedreiro, me parece. E aí a dona da casa falou o seguinte, ô, seu Jorge, tem um litro aí de licor. O Jorginho sempre chegava em casa bêbado, né, antigamente. Tem um litro de licor, e aí pode tomar um pouquinho, fica à vontade. Não tem problema não. Aí ele contou para mim. Opa, tomou a primeira dose, o dia foi passando, a segunda, a terceira, foi. Eu não sei se ele sozinho ou teve ajuda, não quero saber detalhes, mas ele secou o litro.
e chegou em casa da maneira como ele chegava quando não era crente. A Gilene ficou desesperada com aquilo. Os filhos que não são crentes: pai, o que é isso, pai? Os filhos não crentes: pai, o que o senhor... Ficaram desesperados, lembraram tudo o que passava do Jorginho. Aí o Jorginho aparece no meu gabinete, chorando, envergonhado. Pastor, não me exclui não, pastor. Eu falei: o que está vendo, Jorginho? Pastor, pelo amor de Deus, pastor, não me exclui. Mas por que, Jorginho? Eu não sou eu que excluo, nem eu não excluo ninguém, é a igreja. Aí ele me contou essa história tão triste que eu pedi permissão para contar. Não para a gente olhar para Jorge e dizer o seguinte: está vendo, não sei o quê, nada disso. Para olhar assim, para um homem de Deus. Porque só um crente, Rogério, ia ter essa atitude que ele teve comigo. Confessou o pecado, oramos juntos, e nós fizemos um pacto que já tem mais de 10 anos. Lá onde agora meu gabinete era lá no banheiro do masculino lá. Lá naquele, nós oramos e nós tomamos a decisão de nunca mais colocar álcool na nossa boca. Nem biotônico Fontoura, que não tem nem álcool, mas a gente não toma. Nem biotônico, nem licor de inhame, entendeu? Elixir de inhame, né, que é um remédio. Nada, a gente não usa nada com álcool. Nós tomamos a medida e de vez em quando eu falo: Jorginho, como é que você está? Pastor, ó, firme. Então eu pedi isso para dizer o seguinte: é essa situação, para dizer o seguinte, é essa situação. Jorginho pensou assim: o pecado me trouxe tanto prejuízo na minha vida, na minha saúde, na minha vida financeira, na minha moral, na minha família, tanta coisa triste, que eu não quero voltar isso mais, nunca mais. Esse deve ser o nosso pensamento, queridos. Porque nós não podemos servir a dois senhores. A vida no pecado não combina mais com a gente, que a gente é crente. Não combina mais. E outro ponto é: ofereçam-se a Deus, porque agora vocês podem fazer isso. Versículo 22. Olha aí. Versículo 22. Agora vocês podem. Mas, porém, todavia, agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Vocês foram libertos, vocês não têm que viver mais em pecado. Jorginho, você não precisa mais viver no pecado, você foi liberto. Não se ofereça mais, não seja um voluntário para o pecado. Agora, meu amigo, você foi liberto e isso serve para todos nós. O que Deus fez por nós em Cristo é a base para nos oferecermos a Ele com total dedicação, com total submissão. Deus nos libertou para que pudéssemos servi-lo. Foi a ação de Deus, foi a mão de Deus, não foi a nossa. Não conseguiríamos essa liberdade por nós mesmos. Por isso que Ele começa: mas graças a Deus. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhe agora tem um outro fruto. Não é mais o fruto amargo do pecado, mas agora o novo fruto é o fruto do Espírito Santo que vocês colhem. Por fim, ofereçam-se a Deus pensando na recompensa final. Eu quero lembrar que esse versículo, embora a gente evangelize muito com esse versículo, Paulo está escrevendo isso num contexto de estar assim, trabalhando com crentes, exortando a crentes, tá? Versículo 23. Vamos juntos? A gente tem ele. Vamos juntos? Versículo 23. Assim termina o final, ele é o fechamento. Vamos lá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os dois senhores aqui, ó, que eu falei, tá bom? Os dois senhores. E aí, como são senhores aqui, eles são bonzinhos até. O escravo, embora seja escravo do pecado, mas ele, como no Império Romano também, alguns pagavam salário. Tinha um salário. Ali, ó, o salário do pecado é a morte.
o que nós merecemos como pecadores é a morte. No final do mês, vocês vão receber o salário de vocês. Está demorando chegar ao final do mês, né? Mas olha só, chega o final, aí você diz assim, é o salário. Geralmente você reclama, eu podia receber mais, ganhar mais. Mas você suou a camisa para ganhar. Até os aposentados aqui, né? Trabalharam muito. O seu João Batista trabalhou muito para receber a aposentadoria. O irmão Jonas, não é? Trabalhou muito. Vocês trabalharam muito. Mas chega lá, é o salário de vocês. O salário que vocês merecem. Talvez deveriam receber mais ainda, nesse sentido, né? Certamente. Mas é por merecimento, é por mérito. O salário do pecado é a morte. Ok? A morte. Então, o pecado, olha só, ele paga direitinho. Ele é fiel. Ele não atrasa, ok? Ele é fiel para pagar. E esse salário é morte. Que morte é essa? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Esse é o salário. Você quer servir o pecado? Esse é o seu salário. Você vai servir o pecado? Esse é o seu salário. Você como pecador, você é pecador? Sou. Esse é o que você merecia. É o que eu mereço. É o que nós merecemos. Mas olha só que coisa linda, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, mas aí tem um bônus. Chega no final do mês, hein, Cremil? Chega no final do mês, aí você não esperava. Você trabalhou para alguém, você não esperava nem ganhar nada, e aí você ganhou muito mais do que você pensava. É um presente. O salário que nós merecemos é a morte, mas o dom gratuito de Deus, para aquele que agora se submete a Cristo, é a vida eterna por Cristo Jesus. É vida e vida eterna. Então Deus nos dá um presente, sem a gente merecer. Nós recebemos um presente por causa do Senhor Jesus. Quero concluir. Vou concluir dizendo o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. A pergunta é: a quem você serve? Eu vou dizer o seguinte: segundo a palavra de Deus, que não mente, só tem duas possibilidades. Você só tem duas possibilidades de servir a dois senhores. Ou você está servindo a Cristo, ou você está servindo ao seu pecado. Só tem isso. Então a minha pergunta é: eu nem quero perguntar se você é batizado, se você é membro de igreja, se você foi batizado por mim. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando a quem você serve. A quem você tem servido. Através do seu corpo, dos seus membros, da sua mente, da sua vontade, das suas decisões. Quem é o seu Senhor? É Deus ou é o pecado? Se o seu Senhor é o pecado, o seu caminho é mau. É um caminho de morte. E morte eterna. Mas se se você tem servido a Deus, o seu caminho é a vida eterna. Você leu aqui. Você tem obedecido de coração aquilo que você tem ouvido e lido na palavra de Deus? Porque Paulo vai falar sobre isso. Que agora a pessoa tem ouvido e obedecido de coração. Então, eu tenho certeza que vocês têm ouvido aqui a palavra de Deus de coração. Mas vocês têm obedecido de coração. Vocês têm vindo aqui para obedecer. Olha só, eu quero ouvir a palavra de Deus porque eu quero obedecer. Porque o pecado se opõe à obediência. Pecado é desobediência. Desobediência aos pais, desobediência a Deus, desobediência às leis. As leis de Deus, né? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, esse é pecado. Outra pergunta: que fruto você tem colhido na sua vida? Frutos doces ou frutos amargos? Eu sei que muitas vezes nós crentes, pastor Acre falou sobre isso, como Jó, crentes, a gente passa por sofrimentos, né? Tribulações na vida. Paulo falou sobre isso também, a gente passa por tribulações. Mas as tribulações passam, né? Passam. Provações passam. A minha pergunta é: que fruto você tem colhido ano após ano na sua vida? Que fruto você tem colhido? O que você está plantando? Hoje você está plantando alguma coisa para o futuro. Que tipo de coisa você tem plantado hoje?
Porque de acordo com o que você tem plantado, ou você vai colher vida, ou você vai colher morte. Quais são os membros do seu corpo que você mais oferece ao pecado? Tem algum membro do seu corpo que você tem oferecido ao pecado? É a língua? É a mente? São os seus olhos? As suas mãos? Seus ouvidos? Seus órgãos sexuais? Seu coração amargurado? Quais são? O que você tem? Tem algum órgão do seu corpo que você tem oferecido ao pecado e não oferecido a Deus? Você tem algum pecado de estimação, anos e anos e anos, e você tem ele como um pecado de estimação, não quer abrir mão dele? Então eu fui membro de uma igreja e tinha uma irmã que todo mundo dizia que ela era linguaruda. Ela falava demais. Dizia que quando ela morresse, corpo numa caixa de fósforo e a língua numa carreta. Todo mundo dizia isso, linguaruda, todo mundo sabia. E sabe o que ela achava? Bonito isso. Ela ria disso. Eu não sei se faz isso ainda, mas ela achava isso bonito. Era o pecado de estimação dela, falar da vida dos outros. Será que você tem algum pecado de estimação que os anos passam e você acha até graça hoje, quando fala que você é assim, é egoísta, e você diz, não, eu sou bonito. Ok? Você precisa fazer uma escolha entre duas possibilidades reais. A escolha é entre morte e vida. Não há território neutro entre morte e vida. Considere o contraste imenso entre os dois destinos. Portanto, essa passagem é importantíssima para cada um de nós. É preciso fazer a escolha certa. E só existe uma escolha a ser feita. Essa escolha tem que ser feita hoje e você tem que fazer essa escolha a cada dia. Pastor Acre, a gente não tem aqui renovação de votos de casais? Não tem isso, renovação de votos? A gente chega a ter 15 anos, 20, 30, vamos renovar os votos. Eu quero perguntar o seguinte a você: qual foi a última vez que você renovou os seus votos de fidelidade a Deus? Dizer, eu sou de Jesus, eu me converti a Jesus, mas eu não abro mão de Jesus. Senhor, eu estou sofrendo demais, mas eu continuo firme. Eu reafirmo meu voto de fidelidade ao Senhor. Eu penso que nessa noite é uma boa noite para a gente fazer isso. Se você não tem feito muito tempo, você dizer o seguinte: eu entendi o Evangelho, entreguei minha vida ao Evangelho, e eu quero aqui, mais uma vez, e diante dos meus irmãos, eu quero professar a minha fé em Jesus, a minha confiança, e dizer que eu sou dele, ele é o meu Senhor, e eu não sirvo ao pecado. Embora eu seja fraco, mas eu não tenho nenhum prazer no pecado mais. Que tal a gente usar essa noite para dizer, Senhor, com tudo que eu tenho passado, eu estou muito satisfeito em ser servo do Senhor, escravo do Senhor, e o que eu quero mais na vida é me dedicar ainda mais, ter uma dedicação total ao Senhor. É uma boa noite para a gente fazer isso. Também é uma boa noite para você entregar sua vida a Cristo, se você não fez isso ainda. Dizer, eu estou entregando a minha vida a Cristo hoje. Ele é o meu Senhor. Eu estou dizendo não ao mundo, não ao pecado. Eu estou dizendo sim para Cristo. Queridos, eu quero pedir primeiro os irmãos assim que estão felizes com Jesus, estão reafirmando a sua fé, em que não fique constrangido. É você e Deus. Eu queria, juntamente com os meus irmãos, eu queria encorajar você que está dizendo assim, feliz com Cristo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Pastor, eu não sei o que está por vir pela frente, não. Se vai vir perseguições, mudança de governo, confisco de bens, morte, não importa. Mas eu quero dizer diante de Deus, como testemunho dos meus irmãos, que eu sou crente até o fim. Eu estou pagando um preço alto por ser crente e vou continuar pagando. Mas eu quero professar minha fé novamente aqui. Então, se tem irmãos que hoje querem fazer isso, eu queria encorajar você a ficar de pé comigo e professar, fazer sua profissão de fé a Cristo hoje, de novo, se você quer fazer.
reafirmar a sua fé. Muito bem. Quero convidar todos para se colocarem de pé. Por favor, os outros, por favor. Vamos orar.